advocacia, não, tirei direito, tirei direito na Católica, depois tirei o mestrado e sempre quis estar a fazer, o que eu queria fazer era direito penal, não é? Que é o que eu acho que queremos todos, por causa das séries que vamos vendo e achamos que a realidade é muito parecida com as séries. Pá, eu lembro sempre um professor que eu tinha como referência, que era o professor Germano Marques da Silva, que tu ainda vês na televisão, ele às vezes aparece a baixar a máscara e a fumar cá fora, está sempre a fumar, uma pessoa genial, e que me dizia, pá, atenção, porque isto para o direito penal depois é preciso muito estofo, não sei. Pronto, pá, e entretanto, entrada no mercado, estamos em 2011, o que é que acontece? Pá, temos a crise do imobiliário, os escritórios estão a contratação na sua maioria para a parte bancária, pá, e acabei por entrar no escritório onde também exerço atualmente, na altura, para fazer o estágio, que era Alves Mendes Jardim Gonçalves, pá, e aí eu fiz o estágio todo em direito bancário, pá, e houve um dia que tive uma reunião, não interessa, e que, pá, e saí dessa reunião e disse, pá, esquece, eu não consigo fazer isto, porque era, pá, pessoas a perderem casas, enfim, pá, muito, muito, muito pesado. E, entretanto, pá, estava a ganhar interesse pelo marketing, pela área das marcas, por isso tudo, e pensei, pá, não vou tirar tudo de novo, já tenho um curso e um mestrado, onde é que eu dentro do direito posso ir parar a esta área? E então comecei a ver a parte da propriedade intelectual, comecei a tirar cursos, não sei, não, pá, e acabei por entrar aí num IFP, numa consultora, que é a Gastão Cunha Ferreira, e tive lá durante, pronto, passou o IFP, fechei contrato, não sei, estive lá durante 3 anos a fazer parte de marcas, patentes, partes, tudo o que era mais propriedade industrial. Pá, e entretanto, no meio de umas conferências, conheci o Carlos Madureira, que é diretor jurídico da SPA, conheci mais malta, a Leonor Shastra também, que é uma advogada muito brilhante na nossa área do direito de autor, e recebi uma proposta da SPA, e então acabei por entrar na SPA achando que era um craque de direito de autor, mas quando entrei na SPA percebi que afinal não percebia nada daquilo, porque quando entras no mundo da gestão coletiva, como tu sabes, é tipo, pá, afinal isto é assim, o que é que começas a ter um contacto muito, muito grande. Ao mesmo tempo, o escritório onde tinha trabalhado estava a precisar também de alguém para coordenar a área da IP, e então paralelamente fui sempre fazendo advocacia para o escritório. Pá, entretanto, por motivos pessoais, mudei-me para familiares, mudei-me para Barcelona, e tive 2 anos a colaborar com a entidade de gestão de Cabo Verde, a estruturar a entidade de gestão de música de Cabo Verde, a SCM, com os artistas locais, com essa malta toda, enquanto fazia advocacia na mesma, e em janeiro de 2020, a Unisson, que é uma entidade de gestão em Espanha, contactou-me para me contratar para dirigir toda a parte internacional e a parte do licenciamento online e sobretudo online, mas também offline, da Unisson. Então neste momento, um mês depois de entrar, fomos todos para casa, não é? Estou a trabalhar há mais de um ano online, e neste momento estou com esse cargo na Unisson e ao mesmo tempo a fazer advocacia para o escritório, representar artistas, editoras, então acabei por nos últimos anos efetivamente ter bastante contacto com a indústria da música, se bem que eu acho que todos os dias, aliás, como já tínhamos falado, todos os dias vão surgindo coisas novas, tecnologias novas, ideias novas, coisas novas que nos obrigam a adaptar-se, portanto estamos sempre a aprender. Assim, a wrap-up é um bocadinho isto, no meio dos cursozinhos, não sei o que é que o pessoal vai fazendo, tipo uma pós-graduação ali, um curso ali, mas assim a wrap-up é um bocado este o meu percurso. Tenho 35 anos e, portanto, eu lembro-me em miúdo, comecei efetivamente com as cassetes. Lá em minha casa, os meus pais consumiam muita música, por falar em desmaterialização também íamos muito aos concertos, ia com os meus pais desde pequenino a ouvir música. Lembro-me até de ir ao GNR, um concerto de GNR que eu, já não me lembro se foi no Porto, lembro que era muito pequenino, cá a segunda ou a terceira música, salvo erro, o Reininho saltou e partiu o palco, caiu, e foi tipo, ok, estava às cavalitas, ok, pronto, acabou, vamos embora. Lembro-me também dos Guns, que fui com o meu primo em Alvalade e que a malta começou a mandar garrafas ao Axel, o gajo cortou assim, não sei o quê. Pronto, essa é na parte do vivo. Na outra parte, lembro-me que era cassetes,
os Walkmans, andávamos com o Walkman, tínhamos, claro, era 5, 6 músicas de cada lado da cassete, algumas menos, uma outra a mais, as mixtapes do Deep Hop, do Bomberjack e do Crusader tinham já assim, mas também porque eram músicas mais curtas, mas, e depois passámos para o Discman, lembro-me perfeitamente da transição para o Discman, depois com aquelas evoluções tecnológicas, que eram evoluções analógicas, no fundo, que podias levar o Discman para dentro da água e não sei o quê, e depois lembro-me muito bem, porque tenho um irmão mais novo que adora música eletrónica e lembro-me que nós vivíamos no mesmo quarto e então quando começou a surgir o consumo, já mais aí, no caso era o iTunes, nessas primeiras fases, o Napster, sim em casa de amigos, mas consumo mesmo de música digital primeiro com o iTunes, eu lembro-me perfeitamente porque às vezes era tipo, eu queria dormir e às 9 da manhã já estava o meu irmão a pôr música eletrónica lá no quarto. E claro, o que é que eu acho para a malta da minha geração foi uma adaptação progressiva, eu acho que foi um bocado natural, quase dava para acompanhar a questão das consolas dos videojogos, só que eu acho que no caso da música, para a maioria de nós a música é uma coisa que vai ficando, e como é uma coisa que vai ficando, os videojogos para o bem ou para o mal já os deixei, já não posso fazer torneios de pés até às 4 da manhã, e fui aderindo a cada uma delas à medida que foram saindo, as últimas que se mantiveram já na parte do Spotify, etc. Mas lembro-me também do Discman, antes do Discman para a música digital, a parte do MP3, como tu tinhas mencionado, andarmos com os aparelhinhos de MP3, lembro-me disso. E lembro-me também de um telemóvel da Nokia que já dava para pôr lá algumas músicas, aquele que era assim, que tinhas o teclado nos lados, mas sim, lembro-me toda essa lição. Eu acho que foi natural para nós, acho que para algumas gerações, eu acho que na parte da música a coisa foi feita de uma maneira que o vinil acaba por ser intemporal, nós também está a voltar, nós também temos, os meus pais também têm, é uma coisa que cria uma relação afetiva muito grande também com o próprio produto, que com o CD também acontece em alguns casos, e que na música digital não desapareceu a relação afetiva com o produto. Tu, no fundo, podes ir procurar alternativas no mercado que te ofereçam melhor qualidade de música, de som, como seja uma Qobuz, ou o Tidal também tem algumas opções aí, mas basicamente eu acho que a maioria da malta vai por aquele que é mais banalizado entre as conversas, mas por outro lado também aquele que ofereça maior catálogo e a um preço mais competitivo. Agora, claro, depois há maneiras de fidelizar o consumidor, que o Spotify também acabou por fazer bem, a curadoria, as playlists, tudo isso que depois te vinculam de uma maneira, também os planos vinculam de uma maneira muito, muito próxima. Agora é verdade que não existe, ou não sinto, pelo menos eu, essa relação de proximidade, aquela excitação de ir comprar um CD do Americana, dos Offspring, que eu lembro que nós íamos sempre à procura, tipo, ok, aquilo tinha salvo erro 12 músicas, mas já sabíamos que na música 12 ela tinha tipo 15 minutos, aquilo acabava aos 13, mas aos 7 e meio começava uma coisa assim escondida. Isso eu acho que já se perdeu muito. Isto é incrível porque estás-me a trazer a momentos da minha infância e juventude. Agora que tu falas disso da FNAC, eu lembrar-me de ir à Virgin, quando abriu ali ao pé do Campo Pequeno, que era uma loja brutal, a malta, tipo, vamos passar a manhã ou a tarde à Virgin a ouvir os nossos, estás-me a trazer memórias muito, muito interessante mesmo. Mas sim, para onde é que ela foi? Eu às vezes tento explicar, ou tento ver as coisas de uma maneira, também para explicar a alguns clientes e a alguma malta como é que funcionava a questão da distribuição, ou quando eu tento explicar a distribuição digital de música, tento muito comparar com aquilo que seria os CDs a saírem das fábricas, a caminhoneta que depois os levava até às lojas e depois elas eram expostas no retalho. Hoje em dia, a maioria da música
já não sai assim, sai através da distribuição digital, deixou de haver a caminhoneta, deixou de haver a fábrica, e no fundo um TuneCore, ou um DistroKid, ou uma alta-fonte, enfim, com os seus próprios modelos, que às vezes diferem um pouquinho uns dos outros, mas acabam por ser eles a transportar a música diretamente de quem a produz, e aí podemos, até à loja final. E quando falamos de que acaba por ser um Spotify, um YouTube, enfim, todas essas, também falar, quando eu digo quem a produz, eu acho que aí nós notamos uma mudança muito significativa, e que também nos obriga a alguma ginástica mental enquanto advogados ou juristas para construir os contratos, e também para perceber que direitos é que estão envolvidos, porque muitas vezes antigamente era mais fácil, como tu sabes e te lembras, nós tínhamos, eram figuras claramente distintas, tu tinhas o autor-compositor, às vezes ele podia ser também o artista, mas pronto, mas tínhamos estas duas separações. Depois, por cima do autor-compositor, tínhamos o editor, o publisher, não é? E depois do outro lado tínhamos o artista, intérprete ou estudante, ou o músico, e depois tínhamos o produtor de fonograma, que muitas vezes ou fazia parte da label, ou tinha ali um deal com a label, e era muito estruturado, eram entidades distintas. Claro que no caso das majors nós vemos também ainda uma separação entre o que será a Warner Music e a Warner Chappell, etc., mas já há uma confusão muito grande. Mas onde eu noto uma mistura maior que nos obriga a essa ginástica de que eu te falava é no que nós chamamos de setor independente, não é? Porque hoje em dia muitas vezes se mistura o mesmo papel de autor, compositor, artista, intérprete e executante, editor que desaparece nesses casos, o publisher não tem interesse, e pronto, e produtor de fonograma, e depois a label muitas vezes entra já numa fase posterior, e tenho alguns clientes, especialmente de música eletrónica, com quem isso se passou, clientes e amigos, que basicamente eles fizeram tudo, lançaram no mercado, e a label no fundo o que veio fazer foi tentar agarrar um cut a seguir e fechar um deal para explorar outros mercados, mas obriga-nos a uma ginástica diferente mental, porque muitas vezes pedem-nos para fazer contratos e não conseguem explicar bem. Sabes que nós advogados, por mais que estemos dentro da música ou do setor, importa-nos às vezes ter as coisas nas suas caixinhas muito bem estruturadas, e de repente quando está tudo misturado dizemos, mas isto não pode ser assim porque o artigo tal diz isto. Não, mas é que agora o cliente quer fazer isto, então mistura-se tudo. Agora, respondendo à tua questão, o consumo está na sua maioria digital. Aliás, os estudos que têm vindo, seja da RIA, ou seja seja da International Phonographic Association, enfim, todos os estudos, inclusive da CISAC, que é a Confederação Internacional dos Autores, que já trata da parte dos direitos de autor, mostra que o consumo do que nós chamamos os direitos mecânicos físicos, não é? Os direitos de reprodução CDs, cresceu imenso. Eu sei, já não vi, quando entrei na SPA, que havia um andar inteiro só para a parte dos CDs. Um andar inteiro, e aquilo era o maior volume de faturação da SPA. Hoje em dia o maior volume de faturação há de ser a comunicação pública, hoje com o Covid não, mas era em cafés, bares, restaurantes, hotéis e claro os grandes eventos como o Nós e o Rock in Rio e não sei o quê. Na parte de consumo de música, o que fugiu dos CDs foi praticamente tudo para o digital, que claro implicam uma grande pancada, porque o digital, e isto é quase quer dizer, é uma frase feita, mas a verdade é que o digital paga muito, muito, muito pouco em comparação com aquilo que eram os CDs. Podemos discutir e seguramente vamos discutir porquê, mas efetivamente eu olho sempre para o CD como tendo, tu pagas 10 euros para 10 músicas e no digital tu pagas 10 euros para uma infinitude. No setor da música, claro, foi mais notório e se calhar houve essa transformação mais cedo, mais rápido, mas também com impactos, não é? Com impactos, mas apesar de ainda vermos algumas cláusulas em contratos de label que ainda têm, que consideram como recoupable as despesas de embalar o produto, e quando já não estamos a falar de um produto, mas sim no setor do audiovisual tem tido um impacto gigante, e esse impacto depois, como tu dizes muito bem, acaba por afetar toda uma indústria à volta. O cinema claramente este ano
pode ter sido o ano que marcou a transição para os que ainda não tinham transitado para as plataformas de VOD, para os serviços OTT, pode ter sido o ano que marcou essa transição definitiva e uma mudança nos cinemas. O cinema, para se aguentar, tem de ser... eu digo porque eu em Barcelona vejo alguns modelos de cinema que ainda poderão funcionar, mas mais como um bocado aproximando ao que tu falavas há bocado do vinil, é quase como uma coisa que tu não queres largar por uma relação afetiva, o cinema de rua, como há lá, que são cinemas que são participados pelos próprios vizinhos ou pelos habitantes do bairro, e pronto, e há aquela experiência pessoal, mas o cinema de centro comercial, etc., quer dizer, já sentiu e vai sentir ainda mais, com a agravante de depois, também nessa indústria, teve impactos muito grandes naquilo que se chama dos contratos de buyout, não é? O buyout de direitos. Havia toda uma tradição de que as produtoras deixavam pelo menos alguns direitos com o realizador, com o autor do argumento, com o autor da música do filme, não para as músicas sincronizadas, essas normalmente vão sempre à parte, não é? Mas tudo o que são aquilo que nós chamamos de autores da obra audiovisual, acabavam por ir receber sempre um income, porque nós consideramos, claro, o impacto nas salas vai ser gigante, o impacto nos empresários gigante, mas também os próprios realizadores, os próprios autores dos argumentos, guionistas, quem fazia as músicas para os filmes, tem um impacto muito grande porque temos uma realidade de contratos com as maiores plataformas mundiais, que muitas vezes são sediadas nos Estados Unidos da América, ainda que depois devas fazer uma adaptação àquilo que é a lei europeia. Os contratos muitas vezes são de compra dos direitos todos, é um bocadinho como um contrato de encomenda. O que é que acontece? Claro, os realizadores, tudo desesperado, vende à plataforma, as produções são próprias da plataforma. Não digo que todas façam isso ou que façam isso em todos os casos, mas acontece. E depois, no final, quem lança no mercado é a plataforma e quem vai estar a lucrar com o mercado acaba por ser também a plataforma. E isso vai-te criar um impacto muito grande, que aliás, falavas há bocado eu não tenho... Pessoalmente, eu tenho uma plataforma que eu gosto muito nisto, não é qualquer referência publicitária, que é a Filmin, que tem também uns modelos interessantes e continua a colocar muito cinema de autor. Eu não quero discutir o que é cinema de qualidade ou não de qualidade, porque isso varia muito. Quem gosta de ver o John Cena a fazer de ator principal no filme, e há quem gosta de ver, sei lá, tipo... enfim, eu não quero estar aqui a individualizar, mas há quem goste do Ricardo Darín, de cinema argentino, pronto, há vários modelos de plataformas. É preciso encontrar um modelo de plataforma que também seja, ou seja, o consumidor, ainda aquilo que também estavas a perguntar. Nós temos, e o teu canal é muito importante também por isso, que é criar no consumidor uma awareness, para que ele saiba para onde é que o dinheiro dele está a ir, e se tu reparares as discussões tanto na música como agora no audiovisual estão muito a ir para esse. Eu estou a pagar ao Spotify, mas para quem é que está a ir o dinheiro, não é? Eu estou a pagar à Filmin, não estou a pagar à Netflix. Para quem é que este dinheiro está a ir? Se calhar passa por aí sensibilizar também o público final. Há público que don't give a shit, mas uma parte vai olhar e dizer, sim, esta plataforma se calhar paga mais a esta malta, eu quero que os realizadores, o Canijo e outros continuem a fazer filmes, porque eu gosto dos filmes deles, então, se eu gosto dos filmes deles, se eles deixarem de receber, vão deixar de fazer filmes, naturalmente, os apoios do ICA não dão para toda a gente, não é? E portanto acho que passa um bocado por aí, mas estou de acordo totalmente. Isto tem um impacto enorme nas indústrias, como agora com a questão do Covid, a transição da música ao vivo para o tão falado live streaming, tem um impacto em toda aquela malta que nunca ninguém fala, que é toda a malta que anda no palco, os técnicos de som, técnicos de luz, técnicos e que de repente está tudo numa plataforma. Isto também tem um impacto enorme, é preciso perceber como é que encontramos um modelo de compensar esta malta. Porque o setor leva aqui uma chapada enorme, não é? Se é que não morre, mas enfim. Não é que já no passado não se falasse muita gente dizer, para fazeres algo que não seja mainstream, tens de fazer por gosto. Eu vejo, por exemplo, o Sam da Kid e outros que continuam a fazer
continuo a fazer projetos que não são mainstream, mas claramente aquilo também não são número uns. A Antena 3 vai lançando essa malta toda, mas não te passam nas rádios mainstream e etc. E nas plataformas digitais, sem dúvida, até porque eu acho que é muito mais difícil encontrares hoje em dia um caso de nicho do que encontravas há uns anos quando ias à Virgin ou à Fnac ou etc, porque tu perdias ali várias horas a ver os CDs, de repente encontravas, deixa lá ver estes gajos, não sei o quê, estão aqui nesta secção, como tu dizias, secção de rock, de jazz, do que fosse, e encontravas, é muito mais difícil encontrar, para mais, tendo um monopólio de players, já há plataformas só de jazz, plataformas só de música clássica, mas são muito menos conhecidas. E o nicho cada vez se torna mais nicho, porque nas plataformas grandes, não digo que em todas, claro que os algoritmos também de recomendação, estão feitos para os teus gostos musicais, mas a verdade é que se, por exemplo, fores procurar playlists e etc., acho que está mais, a escolha é menos, pode ser menos livre, sabes? Pode ser menos livre e, claro, no meio de bilhões de músicas acabará por ser muito mais difícil de encontrar e, como tu dizes, vai ser mainstream e vai ser muita coisa sem qualidade, porque não há, sem qualidade de produção, como estavas a falar da parte dos produtores e dos microprodutores, vai haver coisas que estão ali no limite do que é aceitável e outras que estão abaixo, e acaba por haver quase uma poluição do ecossistema. Por outro lado, por exemplo, lembrei-me agora, e nem pensei se isto, como é que se poderia fazer, mas, por exemplo, para também proteger a produção local, nós tivemos agora a nova alteração à lei da rádio, depois de muitos anos, sempre ali para incluir mais cota de música nacional. Isto também nas plataformas, a diretiva do audiovisual e nas plataformas de audiovisual também já é tocado de certa maneira a haver um mínimo, ainda que não harmonizado, de produção nacional dentro destas plataformas, mas no caso da música isso não está, acaba por não estar regulado. Como é que podia estar regulado se pode estar toda a música do mundo? É verdade, não podia estar regulado dizer não podes ter X, ou também há alguns problemas de geobloqueio que tu não podes aplicar, mas, por exemplo, tu podias ter, isto eu estou a pensar alto, não pensei sequer nas consequências jurídicas disto, mas poder ter que usar algoritmos, por exemplo, para certas localizações privilegiassem ou dessem um peso maior, por exemplo, à música nacional, à produção nacional. Estou a pensar alto, não pensei nas implicações disto. A verdade é que vai desaparecer e cada vez mais vai fazendo um funneling na música, no audiovisual, e também na literatura. Aí ainda não está tão digitalizado, mas nós vemos a distribuição como funciona. Também tem sempre, é muito difícil. Olha, eu estava a tentar encontrar uns livros agora que têm a ver com a história com a história de como a ETA marcou uma geração inteira em Espanha, relacionado com o País Basco e não sei o quê, e esses livros não se encontram, mas se eu for procurar tipo Dan Brown ou Nora Roberts, isso explode logo. Então, quando os passas para Kindle ou para o que seja para digital, aí então não há nada, tipo, não vais encontrar se calhar um Leonardo Padura, não vais encontrar um Garcia Marques porque é Nobel, mas não vais encontrar assim literatura mais de nicho, e isso é muito preocupante. Em todo o setor cultural está-se cada vez a tornar mais mainstream. É quase só se os teus pais ou um amigo teu ou o teu grupo de amigos se recomendar, senão tu não vais dar com aquilo. E faz falta muito o live também para isso, sabes? Na minha opinião, tipo, tu podes ir a um festival e de repente no palco, nem secundário, no quarto ou quinto palco, estar ali uma banda, de repente tu passas, estás a beber uma cerveja e dizes: isto é brutal, como aconteceu com os Palma Violets no Superboc, que sou grande fã. Tipo, isso também faz falta, sabes? Acho que há vários motivos. Um deles é que eu acho que a mentalidade dos Estados Unidos, não só neste setor, mas em todos, é um bocado tipo it's better to ask forgiveness than to ask permission, não é? E por isso nós vemos tipo
todas as multas depois que a União Europeia ou a Comissão aplicam aos GAFA e a outros nos vários setores, seja em matéria de privacidade, de proteção de dados, como em matéria também de direito da concorrência, etc. Mas isso é o primeiro, é o primeiro grande obstáculo, não é o mais antigo já tem a ver, também não sei se é o fórum para isso, mas já tem a ver com... tem a ver com a americanização do mundo e com a preponderância do modelo capitalista sobre os outros modelos, a prevalência desse modelo no pós-Segunda Guerra e que prevaleceu com a queda do muro. Então, não, sabes, é como se não... Isso já é uma questão quase política, ou histórica, mas tem a ver com isso, tem a ver com a preponderância do modelo capitalista como única, não é como única alternativa, não há outra. Uma coisa muitas vezes a democracia é o menos mau de todos os regimes, não é? Mas aqui não estamos a falar disso, estamos a falar já do capitalismo e também da americanização do mundo. Tudo o que é russo é mau, e é mau, e os russos são sempre os maus. Eu não digo que seja bom, também não digo que seja mau, mas há este conceito, claro, esta americanização do mundo, a padronização do inglês, como em 1800, 1700 tinhas o francês como a dominar, mas agora, como tu dizes, com o digital é globalizante, é a nossa língua mundial, e ainda bem, porque eu todos os dias tenho de falar com não sei quantos países e ou falamos em castelhano ou falamos em inglês, mas a americanização é o fator, acho, mais antigo, e que dificilmente vai mudar. Por outro lado, acho que sim, essa lógica de fazer primeiro e depois ver o que é que dá, esse espírito também aventureiro e a aversão ao risco que tu podes encontrar também em sociólogos e antropólogos que já notam que, por exemplo, nos países europeus, tirando um ou outro caso, a aversão ao risco é muito maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos, a aversão de risco de criar novos modelos de negócio, investir, não sei. E por último, acho que tem a ver também com, tu tocaste nesse ponto agora, que é que a Europa vai tentar regular e vai querer regular. Isto é uma consideração puramente objetiva, mas a Europa regula muito e regula. Nós criámos... Ainda ontem estava falando num painel sobre live streaming e estávamos a falar, mas isto passa por regulação. Eu dizia, ok, mas tu vais fazer agora a regulação europeia do live streaming. Que, a meu ver, o Carlos Madureira sempre me explicava isto e nós temos de ir sempre aos princípios, as coisas em princípio já estão lá, depois a encaixar. Não, mas vamos fazer nova regulação. Então, vamos fazer agora a Diretiva 224/2021 para cobrir direitos de autor e conexos no live streaming. Assim, ok. Esta diretiva vai demorar 1 ano e tal a ser preparada pela Comissão, depois vai ser apresentada ao Parlamento, vai andar 3 anos ou 4 a ser discutida no Parlamento, comitê, não sei o quê. Depois vai ao Conselho, aí já vão os órgãos legislativos, depois volta. E de repente o live streaming já está lá atrás. Aliás, eu não sei, agora até-se a falar muito falou-se muito da diretiva de 2019, que tinha o infame artigo 13, não é? Para que ia acabar a internet, e não sei o que agora é o artigo 17. Eu lembro-me, nós ainda fomos fazer lobbying, fui eu e foi o Rui Filipe, que é um compositor português espetacular, que fomos a Estrasburgo tentar falar com os eurodeputados e explicar para votarem o artigo 13 e não sei, mas se tu vires ainda, a maior parte dos países o prazo de transposição era 2 anos, já estão a dizer que a maior parte dos países não vão transpor, as guidelines também não dão claridade suficiente, já propostas de transposição como a Alemanha, não sei o que fazem umas disposições assim, mas então de repente, ok, tu querias regular as UGCs, não é? Tipo Facebooks e outras para trás, que já andam aí há muito mais anos do que 2019 e se calhar só em 2026 é que vais ter uma coisa fechada e funcional. E se calhar se houver litígios, os primeiros processos a serem conhecidos nos Estados-membros vão ser em 2030. Então já estás fora. Também se demonizou muito o YouTube. Lembro-me das discussões, falasse o YouTube. E eu acho que o YouTube também em certo ponto, também serviu um bocado de saco de pancada quando, independentemente das condições em que se tenham licenciado, mas era uma das que muitas vezes já estava a licenciar.
e outras andavam assim um bocado debaixo desse guarda-chuva, sabe? Quanto à legislação, pronto, as coisas são o que são e nós estamos a discutir isto aqui e provavelmente, olha, como muita gente está a discutir, porque é que, ou quando é que, olha, dou-te um exemplo, o programa Regressar, para os imigrantes como eu, quando querem regressar a Portugal, é uma coisa que se fala, que se vai fazer, etc., prolongar uma medida, mas, por exemplo, prolongaram todas as medidas, mas não prolongaram a medida fiscal, mas não sabemos se vão prolongar a medida fiscal, mas depois, como é uma medida fiscal, tem de ir à Assembleia, portanto não pode ser só uma, e vai ter, ou seja, tudo tem a sua, tudo tem a sua burocracia, a burocracia foi criada para ser uma coisa boa, o excesso de burocracia é uma coisa má, e as instituições europeias são objetivamente bastante burocráticas e depois no processo final, sobretudo, são politizadas quando tens de ir discutir coisas no Conselho. Qual é que é a solução? Epá, em termos legislativos, acho difícil. Podia-se, na parte dos direitos de autor, discute-se muito se deveria, por exemplo, mudar para um modelo de fair use, também mudar para um modelo mais anglo-saxónico ou anglo-saxão. Isto agora com o espanhol muitas vezes eu já misturo as palavras. Mas para um modelo anglo-saxónico não resolveria todos os problemas, provavelmente levantaria outros, mas uma coisa que eu tenho ideia, não sei, que isto passa muito porque toda a gente se senta à mesa. Ou seja, quem representa os criadores, o setor da cultura, tem de se sentar à mesa com quem representa o setor de quem explora a música. Depois há um setor final que também se vai sentar à mesa, que são os consumidores finais, não é? Também tem de se sentar à mesa, porque o consumidor final também não quer ter não quer perder o acesso à cultura, não quer um acesso mais caro, portanto há que conciliar todos estes setores, mas passa muito por sentares à mesa e por fazer cedências. É um bocadinho como na história do live streaming. Já havia algumas plataformas, mas ninguém estava preparado para, de repente, de um mês para o outro, fosse o modelo principal de negócio da parte ao vivo, chamemos-lhe assim. Tivemos de nos adaptar, tivemos de perceber que modelos eram esses, e eu acho que até em parte correu bem este ano. Por exemplo, a experiência da Unisson, conseguimos bastantes licenças neste setor, e que passou não foi por, nós temos aqui isto e vais cumprir, não. Passou por, ok, explica-me o teu modelo de negócio. Ok, e nós dizemos, olha, a tarifa é esta, e a tarifa, ou aquele valor que tens de pagar para os autores, e então é este. E dizemos, mas isso não faz sentido, porque o nosso modelo de negócio muda aqui, aqui e aqui. E tu olhas a dizer, ok, se calhar não faz, então eu vou ceder aqui, vamos aproximar isto mais ali, ou enquanto não criamos uma coisa específica, vamos tentar enquadrar, mas passa por sentar à mesa. O caso do Twitch, por exemplo, foi paradigmático. Eu lembro, de repente estava a ver as labels todas a fazerem takedowns ao conteúdo do Twitch, e a malta dos direitos de autor diz assim, não quero o takedown, quero é monetizar o conteúdo, porque com o takedown depois a malta deixa de receber, e não deixa só de receber o gamer, deixa de receber o autor, o artista, então, sabes, isto se calhar tinha passado por sentar a malta do ICMP, da Confederação Internacional dos Publishers, da IFPI, sentá-los todos e dizer, o que é que vamos fazer quanto a isto? Porque senão é uma bipolaridade que depois, no final do dia não vão ser, sobretudo, se calhar os grandes que vão pagar, vai ser o artista, vai ser o autor, vai ser esta malta. Então acho que é sentar a malta à mesa, sabendo as dificuldades que isso aporta, mas sabendo também que eu acho que demora menos tempo do que regular, ou pode-se encontrar soluções enquanto se está a regular, sabes? E eu acho que ainda há pouco isso. Diretamente no caso da Unisson, a Unisson acaba por surgir como também enquadrante, apesar de já ter falado isso ao início, mas a Unisson é uma entidade de gestão coletiva com fins privados, tem outro nome na lei, ou seja, nós distinguimos de uma entidade de gestão coletiva normal, como seria, por exemplo, a SPA ou a SCA em Espanha, porque nós, por um lado,
temos fins lucrativos e, por outro lado, não somos detidos, não somos controlados pelos titulares de direitos, ok? Portanto, quando vais a uma entidade de gestão coletiva, quem se senta na direção e etc. são autores, mentores. Na Unisson não, é uma entidade negocial, ou seja, o nosso escopo o nosso objetivo é tipo lucrar, fazer lucro, obviamente, e fazer negócio, e esse negócio depois alimentará os editores e os autores que são parte da Unisson. A Unisson também nasce um bocadinho naquela ideia de que havia, de que se podia melhorar em muita coisa essa gestão coletiva mundial dos direitos de autor, nomeadamente, entre outras coisas, na eficácia, também na transparência e no combate a um fenómeno que se sente em várias indústrias, mas aqui também, que são as tais black boxes basicamente, de direitos que são não identificados ou que não se encontram e que ficam armazenados. Depois cada legislação tem a sua previsão, algumas podem ficar 3 anos, noutros países podem ficar mais, mas há ali uma falta de identificação, ou não se identifica os autores, ou não se identifica a obra, ou não se identifica qualquer coisa. Pronto. Muitas vezes também sentíamos não porque eu não fazia parte da Unisson nessa altura, mas sentia à Unisson que havia uma desconfiança muito grande em relação às entidades que faziam esta gestão. No caso da SPA, se calhar não diria assim também da experiência que tive a falar com pessoas, mas em Espanha claramente e noutros países havia uma desconfiança muito grande. Então a Unisson, no meio de várias outras coisas que tenta fazer, uma das coisas que faz, tem uma parceria com uma empresa que se chama Verify Media, que era a Dotchain, através do qual não é todo o processo trabalhado em blockchain, mas sim toda a parte da documentação das obras, ou seja, basicamente o que é que faz uma entidade como a nossa e como a SPA e como outras? Nós recebemos obras, documentamos, essas obras recebem códigos e essas obras depois são geridas em termos de licenciamento, etc. e distribuição. Ora, na cadeia de documentação de obras e de contratos, como falávamos no início desta call, o que acontece é que pode haver muitos fatores que influenciam a documentação de uma obra. E a documentação de uma obra tem várias informações, como seja, quem é que são todos os participantes da obra, por exemplo, imagina que são 5 autores, 5 autores da letra, 4 compositores, há 3 editoras ao barulho e depois para cada país do mundo existem depois subeditoras associadas, ok? E então, quando tu fazes isto originalmente, até pode estar uma coisa que será bastante clean em termos daquilo porque depois há percentagens diferentes para cada tipo de direito diferente que essa obra gera. E isto rapidamente, no intercâmbio de informação com vários stakeholders no caminho, entidades de gestão noutros países, inclusive chamam usuários, mas pronto, são os utilizadores da música ou quem explora a música, etc. Pode haver informação mesmo nas bases internacionais que se perde, que se altera, que se deteriora, e o que a tecnologia blockchain aporta também aos nossos clientes é a possibilidade dessa imutabilidade ou controle na mutação, de bloco em bloco, em toda a informação que tem a ver também com a titularidade dos direitos. E então nós garantimos, através desta tecnologia, eu não te chamo imutabilidade, muitas pessoas associam a imutabilidade ao blockchain. Sim, é mutável, mas é mutável em cadeia só por quem é autorizado, não é? E, portanto, garante uma transparência que é inigualável. Agora fala-se também da questão do blockchain, por exemplo, para os NFTs, que nas últimas semanas, ou no último mês, faz-me um bocado lembrar quando foi o início da pandemia, que até eu acho que falei com a Sónia disso, fizemos uma call na altura, e que na altura era tipo, ok, agora o futuro, nem era bem live streaming, eu acho que em março do ano passado eram os concertos em carros. Os concertos em carros, e durante um mês, os concertos em carros, o concerto em carro, o Pedro Brunhosa é o concerto. Ok, depois agora já ninguém fala de concertos em carros. Os NFTs, sim, são uma coisa específica que eu até acredito mais que na música já li muita coisa. Não faço futurologia e muito menos quando faço acerto, muitas vezes, mas
eu acho que aquilo é mais aplicável ou pode vir a ter mais sentido em obras de AGPs, não é? De artes gráficas e plásticas e etc., do que propriamente na questão da música, ou então a coisas muito, muito específicas. Acho que não vai ser banalizado. Mas pronto, a tecnologia blockchain também se está a aplicar aí. No caso da Unisson, sim, nós usamos isso desde o momento em que a obra é documentada, e durante toda a vida da obra, ou toda a vida dos direitos dentro da obra, eles são documentados através da tecnologia da Verify Media, para que não possa haver qualquer mudança, perda de informação ou deterioração. A Verify também está a trabalhar, não estamos sozinhos nisso, também não somos malucos, nem somos a maior entidade do mundo. Eu sei que eles estão a trabalhar também com algumas majors e com vários stakeholders da indústria, para que isto depois possa passar a ser uma coisa padronizada, porque um problema que a indústria da música enfrenta há muitos anos, e tu já sabes isto há muito mais tempo que eu, e provavelmente muito melhor, que cria um problema enorme em termos também dos direitos, dos dinheiros, vamos chamar assim, porque se eu falo de direitos, não, dos dinheiros que vão ser recebidos pelos autores, artistas, produtores também, e editoras, é que, basicamente, nós temos dois códigos principais na indústria da música. Como eu dizia há pouco, de um lado estão os autores e as editoras, do outro lado os artistas, pondo assim de maneira simples. Os autores sempre criam uma obra, quando nasce uma obra musical decidida por direito de autor, atribui-se um ISWC, okay? Que é o International Standard Working Code, tu conheces. E depois, do outro lado, na parte dos direitos conexos, quando se vai fazer a gravação ou a produção, que depois dá um fonograma, vai-se atribuir um ISRC, que é o International Standard Recording Code. O que é que vai fluir para o mercado digital? Como são as labels, através das distribuidoras que sobem o produto, isto é um bocado ao contrário. Primeiro, o que se coloca é o direito conexo, ou o fonograma, porque realmente é o que se pode ouvir, a obra não se pode ouvir sem fonograma. O que se coloca ali ao fonograma tem um ISRC, e então circulam os ISRCs todos pela rede, são esses que os usuários usam também para identificar os seus assets lá dentro, e de repente tens todo o setor dos autores, das editoras, dos compositores, que o que têm não são ISRCs, têm ISWCs, que são os seus códigos de obra. E então há todo um trabalho necessário e fundamental de tentar casar os ISWCs com ISRCs, ok? Tentar perceber a esta obra que gravações é que correspondem. A obra é um bocado como a mãe, há só uma, não é? Ou seja, só há um ISWC, mas de um ISWC podem ser feitas, sei lá, de uma composição do Tosé Brito, pode ser interpretada e gravada pela Marisa, pela Carminho, enfim, e vai gerar várias gravações. E então o problema é que não há uma base de dados mundial que contenha toda essa informação. Há tentativas, houve tentativas que foram frustradas, e não existe nada para isso. Eu acho que o blockchain e essa inserção de informação na base imutável com a tecnologia blockchain através da Verify pode vir a ajudar. É uma coisa que ainda vai demorar. Mas o que é que isto faz? Isto faz que se perca-se muito dinheiro, porque normalmente tu recebes os reports imagina, de um Spotify ou de outra plataforma, não digo em qual é do Spotify, mas de uma plataforma, tu recebes teras de informação todos os meses para processar, em que o que eles têm, normalmente, ou o que teriam de base era o ISRC, que é o que a label subiu para lá, depois tem os seus códigos, e de repente mandam isso a uma SPA, uma Unisson, e a Unisson a dizer, ok, isto corresponde aqui a SWC. Então nós também, na nossa parte da documentação, e as entidades também, vão pondo, tentando adjudicar ISRCs aos ISWCs. Isto parece uma coisa muito, para quem nos esteja a ver, se calhar pode parecer assim um bocado complexo, mas isto é um problema verdadeiro e um problema que tem um impacto enorme. Olha, dou-te assim, e eu sei que cada pergunta tua eu acabo por me dispersar, mas dou-te um exemplo, por exemplo, onde é que isto, muitas vezes o pessoal sente que existe este problema. O pessoal diga assim, no dia-a-dia, quem não esteja dentro deste mundo das editoras, dos autores, dos produtores, quando é que sentem isto? É, por exemplo, uma empresa, imagina, a Danone, de repente, quer utilizar uma música no anúncio, ok? Quer fazer uma sincronização. Aí começa o problema. E aí já dizem, caraças, isto, afinal, grande filme, mas espera aí. Então, mas eu quero usar esta versão do Johnny Cash.
Então, mas qual é que é esta gravação? Esta gravação, isto é Warner. Não é Warner, porque esta gravação está licenciada, sei lá, à Big Top. E de repente a Big Top diz, ok, podes usar o Johnny Cash. Mas, espera aí, mas afinal os autores do Johnny Cash, daquela obra, quem é que foram? Foi este gajo que está na entidade da Coreia do Sul e o outro que está na dos Estados Unidos. E tem a editora que é italiana, e de repente começa a haver tu não tens um ponto centralizado de informação. Nós acreditamos, isto é um bocado só para fazer um paralelismo do quão complicado isto pode ser, para quem não é do setor e se depara normalmente no caso das sincronizações, é quando a malta normalmente liga a dizer, caraças, poucas vezes me ligam de empresas fora de setor, mas quando ligam é tipo, mas eu quero usar a música da Mariah Carey no nosso anúncio da empresa de Natal que vamos fazer para os clientes. Isto é assim tão complicado. Então, claro, possa haver uma base de dados mundial centralizada é muito difícil, mas sem dúvida a tecnologia blockchain ter essa informação toda lá guardada imutável e que se possa não destruir, imutável como mutatis mutandis, e que se possa não destruir, não perder, não deteriorar e que esteja centralizada, seria o mundo perfeito. Estamos a tentar colaborar para isso. Esta coisinha aqui, que é o Código de Direitos de Autor, isto é um calhamaço, isto é anotado pelo Luís Francisco Gomes, é muito antigo, mas isto interessa, estás a ver, isto interessa. Interessa no sentido em que não interessa no sentido de lixar a vida à malta, mas interessa porque esta coisinha aqui basicamente dá direitos a essa malta toda, ou seja, diz que eles podem receber direitos. Quando eu digo direitos é receber royalties por aquilo que fazem. A primeira coisa que eu diria e que digo é, primeiro, antes de gravarem qualquer coisa que seja em estúdio, e quando digo gravar, digo a malta está em estúdio, está a compor, está a gravar, não sei, levem um one-pager, tipo um one-pager, que depois logo se poderá converter ou não em contratos, etc. Mas um one-pager escrito, para decidirem como é que fica o split dos direitos. Tipo a coisa mais básica, tipo, é um one-pager, os quadrados, parecidos ou iguais aos da documentação da obra da SPA, na parte dos direitos de autor. Também decidam logo ali se já está o produtor ao barulho, também a parte de se produzir o master, como é que vão... em traços gerais, uma página, decidir ali, porque isso é o básico. Ou seja, primeiro, atenção, tudo o que vocês fizerem, ou tudo o que a malta que nos está a ver fizer, que tenha atividade criativa, tem direitos de autor, ou seja, e tem direitos de autor até 70 anos depois da morte, ok? Não tem durante 70 anos, tem 70 anos depois da morte. Portanto, é uma eu lembro-me que os Dama, naquele painel que eu moderei naquilo da Microsoft há uns anos, que estava o John, o John do Abbey Road, e estava muitos malta, eu lembro que os Dama disseram que no ano em que eles fizeram mais concertos, metade do rendimento deles tinha vindo de direito de autor, ou seja, metade tinha vindo de cachês e metade tinha vindo de direito de autor. Então, claro, é assim, a primeira coisa é essa, terem noção que existem direitos de autor que podem ir aí buscar dinheiro, é uma renda para a vida. Por outro lado, terem também a noção que existem entidades, como a SPA, como a Unisson, etc., que ajudam a gerir isso, ou seja, a malta que se dedica a gravar, a criar, não sei o quê, e que entrega a gestão. Não imaginas o que era agora, eu digo o Tosé Brito, que agora é o nome que me está a vir à cabeça, mas podia ser o José Jorge Loteria, ou o Pedro Campos, ou o Peruca, andar a bater em cada café, a dizer, tu tens a rádio comercial ligada, passou a minha música, agora tens de pagar X. Não, há entidades que fazem isto, ok? Então, mas praticamente ou em termos práticos em estúdio, eu sei que isto parece uma grande churrada, como dizem em Espanha, e que mas tenham um one-pager preparado. Provavelmente os managers, ou já pode ser que o tenham. Se não tenham, se a malta tiver advogado, já o têm. Se não, peçam. Se forem membros das entidades de gestão, da SPA, da Audiogest, já peçam, antes que eles, muitas vezes, os departamentos jurídicos ajudam-vos nessa área. Se não, peçam um advogado, mas ter um one-pager, só dizer, ok, como é que isto se divide? Tipo, porquê? Que é para não fazerem um grande som e de repente fica bloqueado. Eu digo por experiência própria. Eu tenho um cliente que tem um som que está dentro daquilo que eu sei apreciar de música. É um mainstream, mas tipo brutal, e ficou entalado, porque não se decidiram a questão dos direitos.
e depois de já estar fechado e de estar a querer fazer pitch a labels para explorar aquilo, no caso, havia uma artista que queria percentagens na melodia, depois havia a discussão se a melodia era ou não direito de autor, não se decidiu antes. E como não se decidiu antes, a música está há 2 anos fechada na gaveta e não se desbloqueia. Então, se tu tiveres essa parte fechada já de antemão, pá, é perfeito. Pá, depois o que é que eu digo? Como é? Ok, tenham essas partes acertadas antes, inscrevam-se nas entidades de gestão, acho que é importantíssimo, porque se não estiverem inscritos na entidade de gestão, provavelmente o dinheiro vai estar a passar ao lado, o dinheiro das rádios, televisões, o que vão receber é tipo, não é giras, é tours, concertos, vão receber, se forem artistas também, vão receber dinheiro de música ao vivo, eventualmente alguma sincronização que podem receber, pá, mas tudo o que é música a passar na rádio, nas televisões, nos operadores de cabo, nas plataformas digitais e etc., vocês da parte de direito de autor vão receber bola, como tu sabes, João, e muitas vezes as pessoas confundem, pá, isto eu acho que é um must, só que eu tenho de dizer, que é o dinheiro que vocês estão a receber, ok, essa malta recebe, do DistroKey, do TuneCore, etc., não é direitos de autor, são direitos do master, é distribuição e venda do master, são direitos conexos, então, ou seja, para além desse que vocês recebem diretamente da DistroKey, não sei o quê, vocês têm depois uma fatia quase igual, às vezes um bocado com um rate menor, que é negociada pelas entidades de gestão, normalmente, ou seja, uma SPA, uma Unisson, não sei o quê, tem contratos com as plataformas digitais, está a receber os direitos e depois distribui aos seus membros. E esses direitos de autor não vão ser cobrados nessas plataformas, tipo DistroKid e não sei o quê. Por último, pá, contratos que façam, olhem, e isto agora não estou a falar tanto para as labels e para as publishers, mas também para eles, mas os contratos que façam, epá, leiam e releiam bem e percebam bem. Tenho outro cliente que ficou 1 ano e meio tapado com uma opção, tinha uma cláusula de opção, como tu sabes bem o que é, para quem não sabe, a opção depois diz que, ok, tu fazes um track deal para uma música, assinas, e depois está lá uma cláusula que diz, a próxima música é dada a opção à editora ou ao label, não sei o quê. E a label pode rejeitar às vezes se quiser até aceitar uma opção. Então imagina, pá, este cliente enviava uma nova música, eles diziam, não gosto. E eu, ok, mas eu vou lançar isto contra. Não podes, porque sou eu que tenho de lançar. Pá, então, tipo, olhem para os contratos, não assinem de cruz, mesmo que tenham um grande advance, pá, vejam isso, mas eu diria que é noção que existem direitos, inscrevam-se nas entidades de gestão, se forem para o estúdio gravar ou se não tiverem a fazer tudo sozinhos, pá, assinem um one-pager com a malta, pá, tenham cuidado com os contratos e percebam que para além daquilo que vem do DistroKid e do TuneCore e não sei o quê, vocês têm direitos a receber das SPAs, das Unissões, das Audiogestes e das GDAs desta vida, e se ainda não estão registados, vão lá, façam uma documentação boa e tentem ir aos últimos 3 anos, pelo menos, a ver se há lá alguma coisa vossa não identificada, assim que se gerem. Pode não ser muito, mas pá, já alguma coisa pode estar lá. Se vocês não eram membros, é difícil que esse dinheiro tenha sido atribuído a alguém, pode estar lá o vosso dinheiro à espera, não sei. É um bocadinho assim com a João, mas não sei se faz sentido, sabes?